Oi, gente. E aí? Vocês estão bem? Preparados para o capítulo 6, Construindo as Pirâmides? Sim? Bom, mas se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é deste livrinho aqui, ó, deste livrão, né? Sapiens, uma breve história sobre a humanidade, que tem nos feito refletir bastante, né? Isso que a gente só tá no começo apenas, né? Estamos chegando aí ao capítulo 6, sobre como os Homo sapiens evoluíram aí no decorrer da sua história, né? E tudo que a gente já fez de não tão legal. Então, assim, no começo eu fiquei um pouco resistente, né? Como eu falei para vocês, eu defendi os seres humanos ali até o capítulo 4, depois falei, não tem mais como defendê-los. Mas eu acho que toda essa reflexão tem sido bem importante para a gente se deparar de frente mesmo com os nossos defeitos, né? Com as nossas imperfeições. Porque nós tendemos a acreditar que somos perfeitos, né? E não somos, né? Ou a gente acha que é imperfeito demais, e também nem tanto, né, gente? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem somos tão perfeitos, nem tão imperfeitos. Somos apenas humanos. E enquanto humanos, é importante a gente fazer essa reflexão aí sobre a nossa história para a gente compreender um pouquinho por que a gente está nesse ponto que a gente está. Bom, depois dessa breve reflexão pessoal, tá, gente? Ainda não entramos aqui no capítulo 6. Vou dar início ao capítulo 6, Construindo as Pirâmides. Então, a Revolução Agrícola, ela é um dos acontecimentos mais controversos na história. Então, tem correntes de pensamento que acreditam que ela foi boa, que ela levou o homem à prosperidade e ao progresso, e tem também gente que acredita que foi a sua perdição. Porque ali foi um momento em que o homem, até então caçador e coletor, ele tinha um contato, né, com a natureza o tempo todo. Ele compreendia a natureza, ele sabia quais eram as plantas que ele poderia colher ou não, quais eram os animais que ele poderia matar para comer ou não. Então ele tinha esse contato direto com a natureza sem interferir sobre ela. Então quando vem a Revolução Agrícola, é quando o homem começa a interferir sobre a natureza. Ele começa a desmatar, ele começa a plantar. E aí que acredita-se que foi a nossa perdição, essa perda do contato com a natureza. Eu vou ler um trechinho aqui já para vocês que vai falar isso. Esse foi o ponto decisivo, afirmam, em que os sapiens abandonaram sua íntima simbiose com a natureza e correram rumo à ganância e à alienação. Então, é o que o autor traz aqui, que alguns pensadores acreditam que foi o que ocorreu. Então, o fim da simbiose dos humanos com a natureza nos levou à ganância e alienação. Então, a gente hoje, nos dias de hoje, a gente acredita que a gente não precisa da natureza, que a gente é capaz, né, de produzir o nosso próprio alimento, a nossa própria vida, sem nenhum contato com a natureza. Nossa, que bonito, né, gente? Mas não, a gente precisa sim da natureza, a gente precisa das plantas para fazer a fotossíntese, a gente precisa das plantas para produzir o oxigênio. Então, se a gente desmata tudo e vira tudo só plantação, não produz mais o oxigênio da forma necessária que a gente precisa. Então, não é assim que funciona, a gente precisa sim da natureza. E outra coisa também que a Revolução Agrícola trouxe foi a questão dos assentamentos. Então, a partir daquele momento, a gente começou a se assentar, começou a cuidar da sua própria plantação. E o que surgiu? A casa. E com a casa surgiu o quê? O apego. O apego ao seu lugar, à sua moradia, não querer sair dali de onde você está. Não, aqui eu consigo plantar e colher tudo o que eu preciso, para que eu vou andar por aí? Então, isso trouxe algumas questões psicológicas. Vou ler mais um trechinho aqui para vocês. O camponês típico desenvolveu um vínculo muito forte com essa estrutura. Essa foi uma revolução de longo alcance, cujo impacto foi psicológico tanto quanto arquitetônico. Daí em diante, o vínculo com a minha casa e a separação dos vizinhos se tornaram um paradigma psicológico de uma criatura muito mais autocentrada. Então, veja, a Revolução Agrícola já começa a nos trazer problemas também
a partir do nosso egoísmo também. Então, eu tenho a minha casa, o meu espaço, a minha terra, e os vizinhos começam também a se separar. Então, as comunidades também começam a se perder aí. Só que a gente precisa de comunidade para produzir mais e para aprender a conviver. E aí a gente começa a ter os nossos problemas, né? Então, não só, aí ele até fala aqui, né, não só os vizinhos, né, não poderiam entrar, como os insetos. E aí tem um trecho aqui até um pouquinho engraçado que ele fala as baratas destemidas, as formigas diligentes, né, os besouros aventureiros. Então, tudo isso passa a ser inimigo, né? Então, a gente passa a se munir de inseticidas, de formas de afastar qualquer tipo de invasor do nosso território, da nossa casa, né? Da minha casa. Ninguém pode entrar na minha casa. E isso vai nos trazer questões psicológicas até os dias de hoje. Então, até hoje, a gente vê pessoas que têm muitas dificuldades de sair do local onde está, né? De deixar a sua raiz, né? Digamos assim, mas a gente não é planta, né? A gente não é planta, a gente não tem raiz, na verdade. Então, tudo isso faz parte de um consciente, né, coletivo, humano da nossa história. Então, a gente não tem, na verdade, a gente não tem raiz. E aí a gente estranha essas pessoas que vivem aí pelo mundo, que andam só com uma mochila nas costas, um notebook, porque hoje em dia é possível se trabalhar de qualquer lugar do mundo. A gente estranha, porque a gente fala, não, eu jamais vou deixar o meu lugar, a minha origem. E tá tudo bem, gente, tá? Não tem problema nenhum. Sempre existiram pessoas de vários tipos. Não tem problema se você é apegado à sua raiz, tá? Não tem problema nenhum. Pode ficar aí assentado. E aí, outra questão que ele traz é o advento do futuro. Então, a partir do momento que eu estou assentada, que eu estou plantando a minha própria comida, eu começo a me preocupar com o futuro. Por quê? Se vai ter chuva, se não vai ter chuva, se aquela terra que eu estou me assentando é uma terra produtiva ou não é produtiva. Então, até então, os seres humanos não tinham preocupação com o futuro, eles não precisavam pensar sobre isso, porque eles comiam ali daquele pedaço que eles estavam, se acabasse ali, eles andavam mais adiante e encontravam outra parte. Então, o futuro não era uma preocupação do Homo sapiens até então, dos caçadores-coletores. Mas a partir do momento que eu passo a ser agricultor, o futuro passa a ser uma preocupação. Eu preciso pensar como que eu vou plantar, como que eu vou arar a terra, preparar a terra, molhar as minhas plantas, em quanto tempo elas vão nascer, será que aquele tempo é propício ou não para a plantação? Então, essa preocupação com o futuro também vai refletir psicologicamente nos seres humanos. Vou ler aqui mais um trechinho para vocês. A revolução agrícola tornou o futuro muito mais importante do que havia sido até então. Os agricultores sempre precisam ter o futuro em mente e trabalhar em função dele. A economia agrícola se baseava em ciclo sazonal de produção, compreendendo longos meses de cultivo, seguidos de breves períodos de colheita, né? Então, vou ler mais um trechinho aqui que fala ainda, continuando. Em consequência desse advento da agricultura, as preocupações com o futuro se tornaram atores importantes no teatro da mente humana. Então, eu começo a precisar pensar muito sobre isso. E tem gente que é ansiosa, né? Então, ele fala aqui um pouquinho mais pra frente que os camponeses muito ansiosos, então eles já ficavam pensando se vai dar certo, se não vai dar certo, onde eles tinham que plantar, onde eles tinham que fazer. E isso já começa a nos trazer problemas, né, gente? Mas ele vai falar que para a gente conseguir, né? E outra questão que ele fala, que além dessa questão da preocupação com o futuro, dos assentamentos, da minha casa, a gente começou, lembra no capítulo anterior? A gente começou a se produzir exponencialmente, né? Os homens começaram a se multiplicar exponencialmente porque eles estavam mais seguros, teoricamente, assentados. Então, tiveram mais filhos, porque precisava de mais gente também para cuidar da plantação. E a gente ficou em espaços menores. Então, isso também trouxe uma questão de começaram a crescer as comunidades. E como a gente organiza essas comunidades? Como que a gente faz essa organização para as pessoas cooperarem entre si? Será que isso é possível? Será que todo mundo concorda com tudo? Nós, seres humanos, o que vocês acham? Então, eu vou ler um trechinho porque ele fala que aí é preciso ter uma ordem imaginada das coisas, que é o que ele fala um pouquinho já lá desde do
do primeiro, segundo capítulo, a questão das crenças, mitos que nos fazem cooperar uns com os outros, né? A partir do momento que eu acredito numa mesma coisa e meu vizinho também, eu coopero com ele porque a gente tem um objetivo em comum. Eu vou ler mais um trechinho para vocês. O mero fato de que se pode alimentar 1000 pessoas na mesma cidade ou 1 milhão de pessoas no mesmo reino não garante que elas concordem sobre como dividir a terra e a água, como resolver disputas e conflitos e como agir em tempos de seca ou de guerra. E se não se chega a um acordo, a discórdia corre solta, mesmo se os armazéns estiverem transbordando. Não foi a escassez de alimentos que causou a maior parte das guerras e revoluções da história. Então a gente sabe hoje, infelizmente, né, que a fome ela ainda existe, mas não é que ela existe porque falta alimento, ela existe porque tem uma má distribuição. Lembra, a gente já viu isso um pouco lá na abundância, né? A gente produz muito alimento, a gente desperdiça muito alimento. Então, na verdade, a gente teria sim alimento e recurso suficiente para que ninguém passasse fome no mundo. Mas qual que é o nosso problema? A desigualdade social, né? A distribuição desses recursos. Então, não chega tudo para todo mundo. Isso a gente viu bastante lá em Abundância. E agora ele traz aqui nesse percurso da história. Então, eles tinham sim alimentos suficientes, mas tinham problemas, porque nem todo mundo concordava com a divisão dos alimentos. E aí, como que eu faço para resolver essas questões, né? Então, nesse momento, ele fala, né, que os mitos, né, as crenças começaram a surgir, né, a serem inventadas para haver essa cooperação. Eu vou ler aqui mais um trechinho para vocês. Os mitos, como se veio a saber, são mais influentes do que qualquer um poderia ter imaginado. Quando a Revolução Agrícola criou oportunidades para a criação de cidades populosas e impérios poderosos, as pessoas inventaram histórias sobre grandes deuses, pátria-mães e empresa de capital aberto para fornecer elos sociais necessários. Enquanto a evolução humana estava rastejando no seu usual ritmo de tartaruga, a imaginação humana estava construindo redes impressionantes de cooperação em massa, diferentes de qualquer outra já vista. Então, isso também ele fala um pouquinho lá no primeiro capítulo, né? Nós, biologicamente, a gente não evoluiu. Então, quando ele fala de evolução humana, nós não estávamos preparados biologicamente para dominar o mundo e para se organizar em sociedade. Mas a imaginação humana, sim. Então, a gente cria mitos e crenças e lendas para que as pessoas trabalhem em comunidade, né? Então, acaba surgindo aí essa ordem imaginada. E ele fala aqui, né, que daí começam a surgir os grandes impérios, né? O Império da Babilônia, o Império Persa. Alguns impérios foram se organizando aí nesse sentido. Então, tinha muita gente trabalhando, eles colhiam já os impostos, né, para manter essas pessoas que eram da corte, os soldados que defendiam os territórios. Isso já existia desde essa época, desde 1000 e poucos anos atrás, né? Um pouco mais de 1000 anos antes de Cristo. Então, ele vai trazer aqui 2 mitos para a gente ver. Então, lá no capítulo 2, ele já falou sobre o mito da Peugeot. Lembra da empresa Peugeot? Que a gente falou que se ela deixasse de existir, né? Se deixasse de existir o CEO, os empregados, a empresa Peugeot não deixaria de existir, porque ela já tem uma estrutura, ela tem uma crença que as pessoas acreditam nessa marca, né? Que é uma marca. Ele vai trazer aqui mais 2 mitos para a gente fazer uma análise. Ele traz o Código de Hammurabi, né? Que é da Babilônia, 1776 a.C., e provavelmente não por coincidência, ele traz a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que é de 1776 depois de Cristo. Então, ele traz um exemplo de 1776 anos antes de Cristo e um exemplo de 1776 anos depois de Cristo, ou seja, 3.500 anos de história aí entre essas duas declarações. Eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês.
Todas essas redes de cooperação das cidades da antiga Mesopotâmia aos impérios Kim e Romano foram ordens imaginadas. As normas sociais que as sustentavam não se baseavam em instintos arraigados nem em relações pessoais, e sim na crença em mitos partilhados. E a gente sabe, né, não querendo assim, né, criticar ninguém, mas até hoje, né, os mitos ainda estão aí tomando conta, né, gente? Os mitos ainda tomam conta das lideranças, então a gente precisa ficar bem atento com essa questão de mitos e crenças, pois a gente ainda sofre a influência muito forte disso nos dias de hoje. Bom, eu vou ler aqui para vocês um trecho do Código de Hammurabi. Eu vou ler ele na íntegra e eu peço que vocês prestem bastante atenção. Vou respirar fundo porque eu li, né, eu li o capítulo, depois eu li para fazer o roteiro, né, desse vídeo para vocês e falei, gente, eu preciso ler esse trecho todo, vocês precisam me acompanhar nessa leitura para que vocês reflitam e entendam, né, quanta coisa a gente vive nos dias de hoje, mas já vinha sendo marcada desde as primeiras organizações, né? Desde as primeiras sociedades, desde as primeiras comunidades organizadas, ou essa ordem imaginada como o autor denomina. O texto começa afirmando que os deuses Anu, Enlil, Marduk, as principais deidades do panteão mesopotâmico, nomearam Hammurabi para fazer a justiça prevalecer na terra, abominar o que é mal e perverso, e impedir que os fortes oprimam os fracos. Tá? Eu vou ler um pouquinho esse trecho de novo, que eu quero que vocês depois prestem atenção quais eram os códigos. Fazer a justiça prevalecer na terra, abominar o que é mal e perverso e impedir que os fortes oprimam os fracos. Ok? Então, vou continuar. Então, a lista cerca de 300 julgamentos de acordo com a seguinte fórmula estabelecida. Se tal coisa acontecer, tal julgamento será feito. Por exemplo, os julgamentos de 196 a 199 e de 209 a 214. Então, ele traz aqui esses julgamentos que eu vou ler para vocês agora. Então, o julgamento 196. Se um homem superior arrancar o olho de outro homem superior, deverá ter seu olho arrancado. 197. Se ele quebrar o osso de outro homem superior, deverá ter seu osso quebrado. 198. Se ele arrancar o olho de um homem comum ou quebrar o osso de um homem comum, deverá pagar 60 silos de prata. 199. Se ele arrancar o olho do escravo de um homem superior ou quebrar o osso do escravo de um homem superior, deve pagar metade do valor do escravo em prata. Aí esses são os exemplos do 196 ao 199. Aí a gente vai lá para o 209. Se um homem superior bater em uma mulher superior e a fizer abortar, deverá pagar 10 silos de prata pelo feto. 210. Se uma mulher morrer, a filha dela deverá ser morta. Se essa mulher morrer, a filha dele, né, do que bateu nela, deverá ser morta. 211. Se ele bater em uma mulher comum e a fizer abortar, deverá pagar 5 silos de prata. Se essa mulher morrer, ele deverá pagar 30 silos de prata. 213. Se ele bater em uma escrava e a fizer abortar, deverá pagar 2 ciclos de prata. 214. Se a escrava morrer, ele deverá pagar 25 ciclos de prata. Depois de listar seus julgamentos, Hammurabi declara novamente que essas são as justas leis que Hammurabi, o rei sábio, estabeleceu e por meio delas conduziu a terra no caminho da verdade e da retidão. Eu sou Hammurabi, rei nobre, não me eximi da minha responsabilidade para com a humanidade. Entregue a meus cuidados por rei Enlil, e de cuja condução Deus Marduk me encarregou. Então, olha só, gente. Vocês viram os valores e como que era tal do olho por olho, dente por dente, valia só lá para o homem superior,
Mas se fosse um homem comum, você já podia pagar aquele valor em prata, ou se fosse um escravo, valia menos ainda. Olha o absurdo, né? Quando eu li isso, a palavra que me tomou conta foi indignação. Mas eu vou ler ainda aqui mais um parágrafo, porque daí o autor atenta para mais um detalhe, que daí se vocês não atentaram durante a leitura, né, dos códigos, vocês vão entender agora a minha indignação. O Código de Hammurabi afirma que a ordem social babilônica tem origem em princípios universais e eternos de justiça ditados pelos deuses. O princípio de hierarquia é de suma importância. De acordo com o código, as pessoas estão divididas em 2 gêneros e 3 classes: superiores, comuns e os escravos. Os membros de cada gênero e classe têm valores diferentes. A vida de uma mulher comum vale 30 ciclos de prata e a de uma escrava 20 ciclos de prata, ao passo que o olho de um homem comum vale 60 ciclos de prata. Pegaram? O olho de um homem comum vale mais do que a vida de uma mulher escrava. Né? Então, isso lá em 1776 a.C., a gente já tinha, né, as questões de gênero e de classe, né, já presentes na nossa sociedade. Então, a gente vive até hoje a questão de classes e de gêneros e de racismo, né, da escravidão e tudo mais. Não posso afirmar naquela época se os escravos eram negros ou não, mas já havia escravidão, né, se já havia essa questão também racial. Mas a gente tem essa questão já do feminino desde então também, né? Uma vida de uma mulher escrava valia menos do que o olho de um homem comum. Se isso não impacta a gente, né? O que vai impactar, né? Então, como ele disse, né, os próximos capítulos não iam ficar melhores, né? Aí ele fala também, né? Aí ele vem para a Constituição de Independência dos Estados Unidos. Então ele traz aí o Código de Hammurabi, que perdurou também lá por muitos anos, ele foi reproduzido, e ele traz agora a Constituição de Independência dos Estados Unidos como mito também. Eu vou ler aqui um trechinho que ele traz. Consideramos estas verdades evidentes por si mesmo, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, e que entre esses estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Aí você pode falar para mim, nossa, agora sim, eles falaram super bem na Declaração de Independência. Aí o autor vai falar para você, não, gente, não. Porque nós não somos criados todos iguais, a gente não tem direitos inalienáveis, e a única coisa que ele não questiona do ponto de vista biológico é a vida, porque a liberdade ela é um ideal, né? E a procura da felicidade não tem ainda comprovação. Então, o que ele fez, né? O que o autor fez? Ele tenta trazer a Declaração da Independência dos Estados Unidos para o ponto de vista biológico. Então, ele faz uma análise biológica. Mas antes de eu fazer essa análise, vou ler aqui um trechinho do autor para vocês. É fácil para nós aceitar que a divisão das pessoas em superiores e comuns é um produto da imaginação, ok? A gente sabe, não tem seres superiores e comuns, nós somos todos seres humanos. Mas a ideia de que todos os humanos são iguais também é um mito. Então ele nos quebra, né? Lembra que esse autor, eu tenho gostado bastante dele nesse sentido. Ele traz uma coisa, mas depois ele refuta aquela própria coisa que ele trouxe. Então, quando a gente lê, né, a gente acabou de ler lá o Código de Hammurabi, aí você está lá indignado. Aí você lê esse trecho, né, da Declaração da Independência. Vou ler de novo para vocês. Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis e que entre esses estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Aí você fala, nossa, fomos escutados, fomos atendidos. E aí ele destaca essas palavras, né? Criados iguais. Não, nós não fomos criados iguais porque biologicamente nós temos o DNA e somos todos diferentes.
E também há as pessoas que não acreditem, né? Porque quando a gente fala em criação, a gente acredita no cristianismo. E nem todo mundo é cristão. A gente tem várias vertentes aí. Então, ele fala que aí também já tem uma falha. E quando ele fala de direitos inalienáveis, ele fala assim, do ponto de vista biológico, nós somos... o pássaro não voa porque ele tem direito de voar, ele voa porque ele tem asas. E isso pode mudar com o tempo. Ele traz o exemplo do avestruz que perdeu, né, a capacidade de voar. Então, nós somos mutáveis, nós somos mutantes. E da liberdade, que é uma questão de ideal, não é uma questão biológica. E a felicidade também não tem estudos que mostram exatamente o que nos traz felicidade, o que nos causa felicidade, a não ser a busca pelo prazer. Então aí eu vou ler para vocês como que ficaria a declaração do ponto de vista biológico. Consideramos essas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens evoluíram de forma diferente, que nasceram com certas características mutáveis e que entre essas estão a vida e a procura do prazer. Então ele fala que é assim que deveria ter sido a declaração, né, de independência dos Estados Unidos, pensando do ponto de vista biológico. Aí eu vou ler o último trechinho. Esse capítulo, gente, ele é bastante complexo, então ele não termina aqui. Eu vou dividi-lo em duas partes, como eu já fiz em outros livros, em outros vídeos, como eu já tinha falado para vocês no começo, que seria possível de eu fazer. Quando o capítulo fosse mais complexo, mais profundo, eu dividiria em duas partes. Então, eu vou ler o último trecho da parte 1, né, desse capítulo 6, Construindo as Pirâmides, e na semana que vem a gente continua, tá bom? Então, vou ler o último trecho. É exatamente isso o que quero dizer com ordem imaginada. Acreditamos em uma ordem em particular não porque seja obviamente verdadeira, mas porque acreditar nela nos permite cooperar de maneira eficaz e construir uma sociedade melhor. Ordens imaginadas não são conspirações malignas ou miragens inúteis. Ao contrário, são a única forma pela qual grandes números de seres humanos podem cooperar efetivamente. Então aqui ele fala, mesmo que a ordem imaginada, né, mesmo lá o Código de Hammurabi, quanto à Declaração da Independência, elas não são malignas por intenção, né? Elas representam a sua época e elas são necessárias para que a gente coopere, para que a gente se organize em sociedade. Então ele vai continuar essa reflexão, né, no capítulo. Agora ele vai falar sobre os que realmente acreditam. Então, assim, ele traz uma visão histórica, ele traz, lógico, a sua conclusão sobre as coisas que ele estudou, mas ele não desabona as pessoas que acreditam, tá, gente? Ele fala que é importante até você acreditar, sim, nas crenças e nos mitos, porque se não tiver alguém que acredita, as coisas não funcionam. Então ele fala, aos que acreditam realmente, é daí que a gente vai partir na semana que vem. Então eu espero que vocês tenham gostado até aqui, que vocês reflitam sobre isso, porque assim, desse primeiro trecho, o que mais me impactou, né, foi essa questão que lá desde 1776, antes de Cristo, as mulheres já valiam menos do que os homens, me doeu bastante, né? E a mulher escrava, então, né, menos ainda. Então isso é uma questão assim para a gente analisar para os nossos dias, né? A gente está valendo mais ontem do que hoje? Vocês acreditam nisso? Ou a gente continua sendo desvalorizado? Então, essa reflexão que eu quero deixar aí para a semana. E na semana que vem a gente continua. Um beijo e até lá!